Opa, e aí, E cara? aí, João, beleza, Tudo cara? certo, Boa tarde, tudo? né? Desculpa aí Não, pela demora, tranquilo. mas estamos aqui. Esperar o povo entrar, né? Vou anotar aqui o horário que a gente começou, 5h29, só pra ele não fechar de uma vez, né? 5h29. Isso. Beleza. Tá entrando aí. Só de antemão, queria pedir, já pra quem já tá entrando, pedir desculpa, inclusive o Vladimir, que falou comigo, perguntou por que a gente não tinha começado, né? Se ainda ia ter. Houve um pequeno Sim, imprevisto aí, mas enfim, vamos dar continuidade. Para quem por acaso tinha algum compromisso, a gente deixa salvo depois para poder acompanhar. Está escutando direitinho, sim, João? sim, tudo Tá, né? certo. Beleza, então. Acho que hoje a conexão tá perfeita. Tá boa o negócio. Tá boa. Eu só Vamos antes da lá. gente começar, né? Só queria falar uma coisinha. Eu não te dei parabéns ontem porque eu sabia que eu ia estar aqui contigo hoje e aí eu ia poder te parabenizar, Pô, tá? Cara, obrigado, feliz cara. aniversário, que esse seja um ciclo aí Obrigado, obrigado. de grandes realizações, né? Assim que passar esse momento aí, certeza vai dar pra gente Deus conquistar quiser. mais coisas, né? Todos nós. Bom, Vai sim. então Obrigadão. sem enrolar muito, vou começar logo, só para explicar um pouco a dinâmica, eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da Covid-19 e vou entregar o campo logo depois disso eu vou entregar o cenário que vai se estabelecer e o João vai poder tocar então como é que está sendo o manejo clínico e até melhor que ele fale sobre isso, tendo em vista que ele está na linha de frente, ele está, né, Tranquilo. residente, está atuando aí, então vai saber falar bem melhor aí para vocês, tá? Pra gente poder. E se quiserem perguntar, Boa, fique à vamos lá. vontade, qualquer coisa eu anoto aqui. Enquanto eu tô falando, se tu quiser ir anotando, João, as perguntas relacionadas à minha fala, depois eu posso anotar as tuas e a gente vai Tranquilo, discutindo. tranquilo. Beleza? Show. Então, Vamos lá. gente, pra gente começar, falar um pouquinho aqui do SARS-CoV-2, né? Ou do vírus que causa a Covid-19. Só para que a gente tenha uma noção, existe alguma semelhança entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV, que foi aquele primeiro, né, que houve lá na China, né, começou lá na China. Só para a gente entender um pouco, eu vou logo entrar de voadora, tá? Só para a gente entender um pouco, o SARS-CoV-2, eu até anotei aqui para a gente ver, o SARS-CoV-1, desculpa, afetou 8.422 pessoas na China, né? E o SARS-CoV-2, que tem uma certa semelhança estrutural, se a gente for ver aí, ele já está, até hoje já tem 9.473.000 casos ao longo do mundo. Uma possível explicação para isso, logo falando de cara, é quanto à estrutura, tá? A gente tem o coronavírus e ele recebe esse nome por causa daquela coroa, né, que tem ao redor dele. E aqueles spikes que são glicoproteínas, elas têm alterações na sequência de aminoácidos, tá? Do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ele tem 4 aminoácidos e esses aminoácidos garantem um melhor, digamos assim, encaixe no receptor para esse vírus no hospedeiro, que seria a gente, tá? Então, onde é que ele vai se ligar com mais afinidade, né? Tanto SARS-CoV quanto SARS-CoV-2 vai se ligar a ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2. Uma vez se ligando a ECA2, ela vai causar todos os desfechos, né, que a gente tem visto. Então, devido a essa conformação desses aminoácidos, essa sequência de aminoácidos, isso favorece com que haja uma melhor interação do SARS-CoV-2 com a enzima conversora de angiotensina 2, tá? Mas vamos entender, a gente tá sendo recomendado que todo mundo utilize máscara, né, para evitar o contágio, o face shield, enfim. Isso se deve principalmente para que se evite o contato, né, do vírus e ele possa se ligar, e aí, devido à máscara, aí, no caso, no sistema respiratório. Porque se a gente for ver, a gente tem uma grande expressão de ECA2, tá? Na nasofaringe e na orofaringe, que é justamente onde a gente vai com suave também para pegar e fazer o teste pro vírus, né? Então, a gente Sim, tem uma sim. grande expressão de ECA2, mas não só aí, a gente tem uma expressão de ECA2 também em todo o trato respiratório. Eu sempre gosto de pontuar uma coisa antes, que a gente fala assim, ECA2, parece que é uma coisa super comum, mas não é, gente. A ECA2, ela só foi descoberta, só tem 20 anos, então para a ciência é muito pouco tempo, né? Então ela só tem 20 anos de descoberta, né? Foi em 2000 essa descoberta, no caso. E aí, Loeste, tudo bom? Foi povo de peso aí na live. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então ela só foi Entendeu? descoberta, tem 20 anos, a ECA2, no caso, e a partir dessa descoberta, né,
a gente sabe hoje que todo o território pulmonar, todo o trato respiratório, ele expressa ECA2. Obviamente que eu tenho alguns tipos celulares que expressam mais e outros menos, né? Para a gente ter uma noção, tanto pneumócitos do tipo 1, pneumócitos do tipo 2, macrófagos alveolares, né? Células epiteliais, né, como a gente falou, nasofaringe também, expressam ECA2. Então, todos são potenciais territórios para a ligação do vírus. Dentre essas, a que mais expressa, essas células, a que mais expressa ECA2, cerca de 83% da ECA2 é expressa nos pneumócitos do tipo 2. Então, daí a gente já vai conseguir fazer uma correlação, tá? Então, guardar essa informação que os pneumócitos, eles expressam 83% da ECA2. Mas os pneumócitos, de todas as células, eles só representam de 2 a 3%, né? Das células do trato respiratório. Só que a gente tem que lembrar que os pneumócitos tipo 2, ele tem uma atuação fundamental, que nenhuma outra dessas células, esses 80% das outras células produz, que é o surfactante. E isso vai ter um efeito importantíssimo para a gente. Então, para a gente dar continuidade, né? Uma vez que esse vírus se liga a essa ECA2, ela vai, digamos, desestabilizar essa ECA2, favorecendo a endocitose também do vírus e, com isso, a replicação viral, né? Essa replicação viral, essa destruição de ECA2, isso favorece com que se estabeleça um cenário no pulmão, né? Não só no pulmão, tá? Mas como ele é a via de acesso, o foco que eu estou dando é o pulmão e o manejo clínico também é um foco que vai ser dado, acredito que o João vai focar realmente na parte do pulmão. Bom, mas só de antemão, já para pontuar, todos os territórios que expressam ECA2 são potenciais territórios para atuação do vírus, né? A gente está falando que o pulmão expressa a maior quantidade de ECA2, mas a gente sabe dos efeitos que se apresentam no coração, no endotélio expressa, então todos os vasos aí podem ser lesionados por conta do coronavírus, né? E também trato gastrointestinal. Tanto é que algumas pessoas, uma ou outra, relata, né, durante o processo de infecção, algum desarranjo intestinal, enfim. Então, uma vez, voltando para o pulmão, né, uma vez que esse vírus se liga e faz esse que ele chama de shedding, né, da ECA2, fazem esse desgaste da ECA2, isso favorece tanto a descamação desses pneumócitos do tipo 1, do tipo 2, e faz com que haja se apresenta para a gente um cenário de inflamação. Então, a gente vai ter a produção de citocinas inflamatórias, né? Tanto é que essas citocinas também são responsáveis pelo clássico da tosse relacionada à Covid-19, né? Então, a gente vai ter essa descamação do epitélio, principalmente acometendo aí pneumócito tipo 1, produção de citocinas inflamatórias. E, voltando para os pneumócitos tipo 2, com prejuízo do pneumócito tipo 2, a gente tem um prejuízo na produção de surfactante, tá? O surfactante, ele vai ter um papel fundamental para a diminuição de tensão superficial e, consequentemente, para a mecânica ventilatória ou respiratória, como preferirem, para o paciente, para o indivíduo. Além da mecânica, o surfactante ele também tem um papel fundamental para a manutenção da microbiota pulmonar, tá? Ele protege a microbiota pulmonar também. Então, além de fazer a tensão superficial, esse é um efeito um pouco menos discutido do surfactante pulmonar. Eu estou falando de microbiota pulmonar por quê? O que acontece? Foi até um assunto que eu postei essa semana, né, aí no meu Instagram sobre a microbiota. A gente tem uma série de comunidades vivendo no trato respiratório. Então, a gente tem bactérias, vírus, fungos, e à medida que eles produzem certas substâncias no nosso trato, eles vão modulando as comunidades que estão ao redor, né? E isso protege o sistema respiratório contra possíveis infecções. Por que eu estou focando nisso de novo? Porque se você tem uma diminuição do surfactante que protege essa microbiota pulmonar, e eu estou dizendo que a microbiota ela tem um papel fundamental na proteção do sistema respiratório, se a gente tiver um comprometimento dela, então isso favorece o estabelecimento de uma infecção. Tanto é que o SARS-CoV-2, uma vez que entra em contato com a ECA e faz todo esse processo que a gente viu de prejuízo, esses efeitos deletérios para o trato respiratório, ele acaba que ele quebra uma dessas proteções do sistema respiratório e favorece com que haja a infecção agora que abre espaço para que haja agora a ação por bactérias também, que estão ali, que colonizam esse trato respiratório. Então, esse é um problema. E, de novo, sim, por que eu estou focando... Também. Exato. Pode falar, pode ficar à vontade aí.
Mas por que eu estou focando na microbiota pulmonar, né? Também nesse sentido. Porque a gente fala agora, já foi tocado no assunto de tomar cloroquina de forma preventiva, de tomar, sei lá, azitromicina de forma preventiva, dexametasona agora, que foi o... Ivermectina. Ivermectina, né? Inclusive, ontem eu assisti uma live muito boa falando sobre isso, inclusive da ivermectina, que ela não tem nem... A posologia dela nem é o suficiente para o combate, então também nem para estar sendo discutido isso. Quanto a essas outras, a dexametasona, que já foi provado que pacientes que têm que estão ali o pior desfecho possível em ventilação mecânica, foram os que mais se beneficiaram, o que é intuitivo que a dexametasona ia fazer, porque esse é o cenário que a gente tem de uma forma geral. Mas tudo bem. Sim, mas eu falo assim, a forma preventiva, o que acontece? Se tu mais de forma preventiva, você vai tanto impedir que o seu sistema imunológico ele se amadureça, digamos assim, para enfrentar esse vírus, como você também desarranja toda a biota pulmonar, né? Toda a microbiota pulmonar, devido à ação aí desses antibióticos e tal, que favorece, então, o estabelecimento ou do próprio vírus ou de uma pneumonia induzida por bactérias, por exemplo. Pode ser. Bom. É interessante então, também, Paulo, falar que nesses casos, as pessoas que está sendo muito discutido, né, hoje em dia, o pessoal está dizendo que já pegou o vírus, né, e tudo mais, né, deu a sorotipagem, né, o GG, o IgM, mas aí não, estou protegido, estou imune contra o vírus, né? Não é bem aí, né? A gente sabe que as pessoas podem adquirir essa imunidade, mas a gente não sabe por quanto tempo essas pessoas vão adquirir essa imunidade, né? Alguns estudos até já relataram que pode ter essa imunidade por até 3 meses, né? Sim. Ou até 4 meses. O que é uma péssima notícia, certo, né? Que é uma péssima notícia. É uma mas péssima assim, notícia, né? Uma coisa que eu não entendo é como se fosse a H1N1, né? Que o vírus se muta, né, todo o tempo. Sim. E todo ano você tem que tomar a vacina da HN1, né? Então, tipo, como tu falou, né, não existe ainda nada preventivo, né? O que traz à luz, né, uma esperança realmente uma vacina, né? O que você falou, o que tem de remédio hoje, remédios que estão sendo testados, uma gama de remédio, são em pacientes que desenvolve a parte moderada, a crítica da doença, que vão precisar de ventilação mecânica, que vão realmente precisar de suporte mais invasivo, né? É para apagar fogo, realmente, né? Aquela cascata. Para apagar fogo. Realmente é complicado, né? Para combater o que a gente chama, que a gente chega já nisso, que é para combater essa tempestade de citocinas, né? Que se estabeleceu com o contato do vírus, só para a gente voltar. Então, uma vez que houve a endocitose e houve esse processo de estabelecimento, você tem a infecção a nível sistêmico, né? Então, afetando todos esses órgãos, rim também, que eu não tinha comentado naquela hora, mas que expressam a ECA2. Bom, então aqui eu falei primeiro, para a gente contextualizar, eu falei do prejuízo aos pneumócitos tipo 2, pela maior expressão de ECA2, né? Essa descamação do epitélio favorecendo a produção de citocinas inflamatórias e toda essa cascata de fibrose, fatores pró-inflamatórios, enfim, que vão se retroalimentando, digamos assim. E a gente tem outras, a gente pode seguir também por outras vias agora. Então, quando ela houve endocitose e a gente tem essa infecção a nível sistêmico, algumas coisas que a gente vai poder acompanhar também é o quê? Linfopenia, né? E uma coisa relacionada à linfopenia, tá todo mundo falando de IgG, falando de imunoglobulina, mas ninguém tá falando de linfócito. Porque também, para a gente ter essa memória, a gente precisa olhar um pouco lá para CD8 também. Mas voltando. E uma coisa que a gente observa, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, devido ao foco que a gente quer dar hoje, é a hemólise que esses pacientes apresentam, tá? Então, a gente tem um prejuízo grande do hematócrito para esses pacientes. Pelo menos é isso que está se mostrando, né? Alguns desses pacientes que têm um prejuízo desse hematócrito. Interessante também falar que a gente vê isso muito na clínica. A relação da hemólise. Pronto. É absurdo isso na clínica dos pacientes críticos. E é aí que eu quero chegar. A gente vê que há muita destruição, né? Ei, Guilherme, tudo bom? Obrigado. Eu sou o Guilherme aí. Perguntei do Neto, né? Já falando, Neto, em relação à microbiota ser afetada, eu não tenho dúvida, até porque você desestabiliza aquela relação que elas tinham de
de mutualismo, de comensalismo ali entre essas, né, aquelas relações de ganho-ganho, de perda-ganho, enfim. Você desestabiliza, até porque você está mexendo também com a própria estrutura de proteção, porque você teria, ao nível de vias aéreas, você teria muco protegendo, e a gente também, né, com imunoglobulina A, também a atuação ali, toda aquela proteção do muco, e a nível de... Sim, sim. de alvéolos, a gente também teria ação do surfactante que eu acabei de falar. Bom, então a gente viu o prejuízo do pneumose tipo 2, e aí com a hemólise, com a diminuição no hematócrito, a gente tem um comprometimento muito grande que pode falar um pouco para a gente, essa diminuição no hematócrito, isso pode falar da gente sobre a hipoxemia, né? Pergunta boa, até para a gente contextualizar já já. Pronto, vou responder já já. Pronto. A gente pode contextualizar com a hipoxemia, que a gente observa, inclusive, a hipoxemia silenciosa, tá? Eu estava dando uma olhada nos trabalhos semana passada sobre isso, e, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência nesse momento para os trabalhos que a gente está lendo, né? E um pouco, assim, porque qualquer coisa vai ser publicado, né? Assim, o que tem um pouco mais de relevância, ou deu um insight que ninguém tinha tido, algum insight que ninguém tinha tido ainda, Então, foi mal, falaram aqui comigo, eu desconcentrei. Então, deu um insight que alguém não tinha tido ainda, e aí acaba que esses trabalhos saem. Mas em relação à diminuição do hematócrito, o que acontece? Se correlaciona, obviamente, que alguns trabalhos mostram, né? Assim, levantam a possibilidade do SARS-CoV-2, baseado nos outros coronavírus e tal, atrapalharem ali aquele levar um prejuízo daquele grupamento M para a ligação do oxigênio, e sem falar que se você tem hemólise, obviamente, você vai ter comprometimento na entrega de oxigênio para esse cara, né? Para esse indivíduo. Sim, sim. A partir daí, a gente tira a gente consegue inferir algumas coisas. Outra coisa também que se correlaciona com a clínica, né? Então, a hipoxemia silenciosa, se você tem uma hipoxemia, o que você teria como resposta a essa hipoxemia seria o quê? A nível de bulbo, né, do controle cardiorrespiratório, a gente teria o quê? O cara está desenvolvendo aqui, vem uma hipóxia, então vamos aumentar frequência respiratória, volume corrente, tentar atender a demanda para esse paciente, né? O que a gente está podendo observar um pouco é que você tem, sim, um aumento de frequência respiratória, que até caracteriza a sintomatologia também da ventilação superficial para o paciente, né? Mas que a gente não tem uma alteração, pelo menos logo no começo, de volume corrente. Então, se faz uma relação em relação ao hematócrito e a esse controle a nível central, um prejuízo de controle a nível central, devido a você tem um aumento de frequência respiratória, consequentemente você acaba aumentando o volume minuto, né? Mas esse volume corrente ele não acompanha tão bem. E a partir disso, né, surge algumas possibilidades que seriam o quê? Que estão sugerindo, e já tem alguns países, eu não vou lembrar agora qual é o país, mas que já aplicando eritropoetina, pensando nisso. Porque a eritropoetina ela iria favorecer tanto a produção, o aumento desse hematócrito, né, o aumento do número de massa, e com isso tentar reverter essa hemólise que a gente está observando, além dos efeitos da eritropoetina de proteger os vasos pulmonares, que isso aí já tem coisa descrita na literatura, além de sua atuação também a nível central de estimular o aumento do volume corrente também, porque também tem trabalhos mostrando a ação a nível central da eritropoetina. Só que quando a gente fala em eritropoetina, a gente tem que logo pensar em uma coisa, né? Que é que esses pacientes, que aí eu consigo correlacionar com o que o professor Guilherme estava falando. Só que esses pacientes, eles estão tendo, o que é que eles estão apresentando, João? Para eu estar falando de eritropoetina, é um pouco perigoso eu falar disso, porque sim, é relacionado aí como o professor Guilherme falou, né? A embolia pulmonar, né? Esses pacientes, eles desenvolvem ali as microtrombos, né? Que vem da periferia, né? Porque mais um comprometimento ali da perfusão, né? Perfusão periférica e principalmente da perfusão pulmonar, né? Que é diferente das outras perfusões de outros órgãos, né? E aí um canal de reservatório, né? Que volta ali para a via cava superior, via cava inferior, né? Acaba indo para a região cardíaca e voltando para a artéria pulmonar. Esse paciente pode desenvolver uma embolia, né?
E como você disse, a angiotensina, ela pode potencializar isso, né? Ela Eu pode ter vou chegar tanto na o angiotensina, efeito inibidor e a tanto o eritropoetina, no efeito caso. inibitório. A eritropoetina, isso. Tá. Entendeu? E aí, tá aí o risco, né? Por isso que você tem que fazer exames no paciente, né? Avaliar como é que tá muito De novo, bem. E respeitando a aí é uma das especificidade do gêneses, paciente. a especificidade. Aí tá a gênese, né? Que às vezes você vai atender um paciente e um paciente é diferente do outro, né? Mas assim, à luz da fisiologia, a gente tem que entender como esses fatores, né? Como esses hormônios, como essa cascata inflamatória, junto com a fisiologia normal que a gente já conhece, né? Como você falou da ECA, que é uma coisa nova, mas ela parece, né? Já tem alguns estudos comprovando que é uma das principais cascatas que influenciam ainda mais para o prejuízo pulmonar e de outros órgãos desse paciente, né? Mas voltando para o que você falou, Sem né? dúvida. Realmente a gente tem que ter cuidado Nesses pacientes a que nível eles central testaram, também. eles tiveram, pelo menos, aí de novo vai naquela de confiar, de acreditar, né? Eles estão tendo bons resultados, né? Mas, obviamente, eles fizeram o combo, né? Com a eritropoetina, mas também com heparina, tá? Então, eles foram equilibrando Sim, aí, sim. não fizeram só administração de eritropoetina. Bom, levanta-se essa possibilidade, mas calma aí. Bom, eu falei já do prejuízo pneumose tipo 2, a diminuição do hematócrito, tudo isso está corroborando para o nosso problema lá do pulmão, tá? Para que a gente possa trabalhar em cima disso do manejo clínico. Outra possibilidade que está sendo levantada, e eu acho que nem é possibilidade, realmente é real, deve influenciar muito, é o sistema renina-angiotensina. Primeiro porque o vírus já começa a afetar por esse sistema, por um dos componentes desse sistema, né? Mas Sim, pouco eu ainda estou vendo muito pouco falar sobre isso, sobre o sistema renina-angiotensina, né? Obrigado, Guilherme. Sempre apoiado, né, nas áreas. Sempre, é importante. Bom, e aí a questão do sistema renina-angiotensina, só para fazer um resumo de forma rápida. Se a gente pegar o sistema renina-angiotensina, a gente teria dois eixos principais, né? Um eixo que a gente chama o eixo clássico, que seria a enzima conversora de angiotensina, formando angiotensina 2 a partir de angiotensina 1, né? Então essa angiotensina 2, ela ia atuar diretamente no seu receptor, AT1 ou AT2, mas a prioridade, digamos aqui, seria para o AT1. E uma vez essa angiotensina 2 atuando sobre esse AT1, ela vai promover, além dos efeitos pressores que a gente já conhece, tá? O efeito de vasoconstrição, isso que a gente já sabe, ela causa todo um efeito de cascata inflamatória. Por exemplo, então, ela ativa fatores pró-inflamatórios, ela favorece a estimulação de fatores fibróticos, oxidativos, e o cenário um cenário pior possível se a gente pensa nessas patologias. Mas aí, para contrabalancear isso, a gente tem um eixo chamado não clássico, ou eixo protetor, que seria formado pela ECA2, pela enzima conversora de angiotensina 2, que pegaria a angiotensina 2, que foi formada pelo eixo clássico, pela ECA, e converteria ela em angiotensina 1A7, né? Além dos outros peptídeos que a gente tem, que tem ação protetora também já demonstrada, como a angiotensina 1A9, como a lamandina. E essa angiotensina 1A7, atuando sobre o seu receptor MAS, né, ela já tem efeitos mostrando aí, tanto a nível pulmonar como a nível cardíaco, os efeitos dela de se proteger dessa cascata inflamatória, ser antifibrótico, antioxidativo, então isso já está bem descrito. Então, a partir disso, a gente consegue fazer duas relações. Se você tem um vírus que alcança a ECA2 e prejudica a ação da ECA2, obviamente você tem um eixo que está comprometido, que é o eixo protetor. E, consequentemente, se a ECA2, o que ela faz é pegar a angiotensina 2 e converter a angiotensina 1A7, a biodisponibilidade de angiotensina 2 já aumenta, porque ela não está sendo puxada pela ECA2, está só sendo produzida pela ECA. Então, isso é uma coisa que tem sido encontrada em pacientes com Covid-19, que é o aumento da concentração, né, sérica de angiotensina 2. E, então, o que já faz com que a gente se atente para isso. E também, isso pode explicar os nossos achados epidemiológicos, tá? Por exemplo, por que homens... por que afeta mais homens, né?
em relação às mulheres. Isso pode... Agora é tudo inferência, tá? Por conta deles expressarem uma maior quantidade de ECA2, e aí, teoricamente, você teria um maior contato desse vírus com a ECA2, né? E por que criança... já que criança também tem uma grande concentração de ECA2, por que ela é assintomática? Então, explica isso aí, né? O que a gente tem pensado, e o que essas pessoas que estudam o sistema renina-angiotensina, que se tudo der certo, serei uma dessas pessoas, né? Que estuda o sistema renina-angiotensina, é o quê? Dá certo. Vai dar certo. Em relação ao quê? Isso explicaria a incidência menor em crianças, né? Mas o que acontece? Se essas crianças elas aumentam, se elas têm uma expressão maior de ECA2, teoricamente, mas ela se liga na ECA2, então ela vai ser mais afetada. Faz sentido, né? Só que a gente tem que pensar o quê? Que uma vez que o vírus se liga a essa ECA2, você diminui a biodisponibilidade de ECA2. Então, se o vírus ele vai se ligar na ECA2, ponto. Ele vai se ligar. Mas se esse vírus se ligou, destruiu essa ECA2, mas você tem uma reserva funcional de ECA2, então isso pode ser positivo para ti, porque teu eixo protetor está funcionando e está te protegendo, né? Enquanto no idoso é o contrário. O que você já tem é uma diminuição na expressão de ECA2, o que pode explicar potencialização, né, dos efeitos aí da Covid-19. Uma outra correlação seria, e por que pacientes diabéticos, né, pacientes hipertensos também são mais afetados? Pode ser explicado pelo desequilíbrio do sistema renina-angiotensina também, pela expressão de ECA2 sendo menores. Coisa interessante, Paulo, que a gente vê muito na prática também, que eu vou já comentar um pouco, né, pra gente ser bem breve aqui, em relação aos pacientes que não tinham diabetes, né, e desenvolveram a forma grave da doença, foram internados na unidade de terapia intensiva, e estão desenvolvendo dentro da unidade cetoacidose diabética, e quando melhora dessa cetoacidose diabética, fazem o tratamento correto lá dentro, tem alta da enfermaria, saem de alta hospitalar, mas desenvolvem a diabetes tipo 1, né? Mas aí eles estão tentando descobrir por que esses pacientes estão desenvolvendo essa diabetes, né? Tá até um estudo ali da Universidade de Londres, tá até aqui também na Universidade, no Hospital da Vinci, com esse estudo. E aí pode ser também causada pela ECA2, né? A gente sabe que a gente tem a ECA2 em vários órgãos, né? E aí pode ser também, né? Sem dúvida. O que você acha disso? Não, acho pode estar correlacionado. Agora, ainda mais porque a nível de sistema gastrointestinal ela produz, isso pode mexer também com afinidade. De novo, sou eu inferindo também, porque, enfim, não vi nada muito relacionado, tanto que eles estão pesquisando sobre isso, né? Como se dá aí esse reconhecimento da insulina também, se vai ter prejuízo, se não vai, né? Qual o prejuízo para células beta, né? Também, como é que eu vou saber, né? Mas, enfim. Então, o que você teria para esses pacientes diabéticos, além desse prejuízo para ECA2, que isso, sem nem falar em Covid, né, que eles já teriam esse prejuízo, você pega aquele cenário que eu falei logo no começo, dessa tempestade de citocinas inflamatórias que se estabelece, e você soma um quadro inflamatório já pré-existente deles, o que você tem é o que a gente está observando como esses pacientes sendo pacientes de risco para a Covid-19, né? Aí, de novo, relação em obesidade também, tem prejuízo na expressão de ECA2, isso é comprovado também. Além do prejuízo de ECA2 e da tempestade de citocinas inflamatórias características do próprio processo da obesidade, a gente ainda tem o prejuízo mecânico, né? Então, pensando no paciente que vai precisar ser ventilado, a gente tem um prejuízo mecânico ali, né? Então, não só envolve a parte da perfusão, né, ventilação, ainda mais ainda que o paciente obeso, né, ele já é um paciente inflamado, né? E aí a gente sabe que a maior expressão ali da ECA2, né, a ECA2 não protetiva, né, pode ainda piorar essa cascata inflamatória dele. E aí ele já não vai ter mais o problema só de perfusão. Ele vai ter o problema de ventilação, que a gente chama de relação VQ. Então é um paciente extremamente difícil de ventilar, extremamente difícil de manejar quando esse paciente precisa ser entubado, né, colocado em ventilação mecânica invasiva. Sim.
Mas, e aí, entendendo a luz da fisiologia, a gente sabe por que isso acontece, né? Sem dúvida. Pegando o link para você falou de perfusão, a ECA2 vai estar totalmente relacionada a isso, né? Questão de promover vasodilatação. E aí, se a gente pega tudo o que aconteceu, o vírus ligando a ECA2, prejuindo também o endotélio vascular, né? E esse prejuízo do endotélio, consequentemente, a biodisponibilidade de óxido nítrico também vai estar comprometida frente ao prejuízo da função endotelial. Consequentemente, você tem um prejuízo aí no processo de contração ou de relaxamento desses vasos, digamos assim, né? Além disso, você não tem a produção de angiotensina 1A7, não é que você não tenha, né? Você diminui a produção pelo prejuízo da ECA2, o que você causa, o que alguns chamam daquela vasoplegia, né? Ou seja, a pronta resposta de se adaptar a situações ao longo do pulmão, da perfusão do pulmão. Tanto é que, a depender dessas características que a gente falou, a gente vai conseguir... Oi, Lívia, tudo bom? A gente vai conseguir, a partir dessas características, direcionar para alguns subtipos que têm sido correlacionados da Covid-19, né? Algumas sintomatologias específicas, algumas apresentações clínicas específicas de acordo com essa manifestação de perfusão, de como é que está se dando essa alteração. Então, se a gente for parar para pensar, a gente sabe que a gente tem o processo que os vasos pulmonares, eles pensam diferente dos vasos sistêmicos, digamos assim, em resposta à hipóxia, ao invés de dilatarem, eles contraem, e essa contração é justamente na intenção de direcionar, já que eu estou tendo hipóxia nessa região do meu vaso, digamos assim, eu vou contrair aqui e jogar esse sangue para uma região do pulmão que está mais bem ventilada. Então a intenção é boa. Só que aí, a partir do momento que você tem essa vasoplegia, digamos assim, esse prejuízo no controle dessa musculatura lisa do vaso, ali dos vasos pulmonares, você também tem um prejuízo a nível de perfusão. E aí, quando eu falo um prejuízo a nível de perfusão, a gente consegue ver bem esse prejuízo de perfusão, e é até devido a isso que eu vou falar que teve essa inferência dos vasos, porque esses pacientes apresentam um problema de relação ventilação-perfusão, mas eles têm esse problema, mas observa-se que alguns pacientes não têm uma alteração da ventilação. Mas espera aí, mas a alteração, ventilação, perfusão está acontecendo. Então, não tem alteração de ventilação, então provavelmente é perfusão. E enquanto os outros têm problema de perfusão e de ventilação. Então, a gente já vê perfis diferentes de doentes, né, de pacientes com Covid-19. E aí, dito isso, eu abro a passagem para o João poder falar um pouco desses subtipos que estão sendo falados. De antemão, eu já digo que eu já estou vendo muitas críticas em relação a esses subtipos, né? Mas, de novo, isso vem muito da época que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai produzir muito conhecimento e aí vem também os questionamentos desse conhecimento. Porque, enquanto, né? Até um dos questionamentos que se fala sobre desses subtipos enquanto a gente podia estar focando que, na verdade, existem vários problemas aqui com a SARA, característica da síndrome respiratória aguda, a gente tem vários subtipos, vários tipos de apresentações, a gente está tentando discutir uma doença dividida em dois subtipos. Então, a gente, teoricamente, estaria perdendo tempo fazendo isso aqui. Mas, enfim, são discussões que o João vai poder falar um pouquinho melhor para a gente aqui. Pronto. Agradecer ao Paulo, né, pela a breve explicação, né, porque a gente sabe que falar de fisiologia e fisiopatologia são aulas, são módulos. A gente tem que passar horas, sim, para compreender um pouco do que rege nosso sistema fisiológico, fisiopatológico, molecular e tudo mais, né? Bom, puxando o gancho que o Paulo falou, né, sobre a parte fisiopatológica e da fisiologia, eu vou trazer principais pontos do que a gente está vendo na prática clínica, né, ao meu ponto de vista, né, do que eu estou vendo na minha prática, né, seguindo alguns estudos, né, referências e também seguindo aquela pirâmide de evidências, né, onde estão prevalecendo também opiniões de especialistas, né, que não é uma evidência fraca, né, mas é uma evidência, né, e aí a gente tem que trazer isso para a prática clínica associada aos conhecimentos da fisiologia e da fisiopatologia, tá? Então, assim, foi posto, né, que, como o Paulo disse, né, que a principal motivo desses pacientes desenvolverem uma cascata inflamatória é pela maior expressão, né, da ECA2 não protetiva, né? Que a gente sabe que a gente tem ECA2 em vários órgãos, né?
sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema renal e principalmente no sistema pulmonar, que aí entra a atividade dos pneumócitos tipo 2, que vão proteger o sistema alveolar nesses pacientes, né? E aí também vem a relação ventilação-perfusão, aquela zona de Wert, onde é mais ventilado, onde é mais perfundido, tá? Isso tudo influencia quando a gente fala desses pacientes, né? Principalmente aqueles pacientes que vão precisar de um suporte intensivo. Então, tudo começa com os estudos do pesquisador, né, anestesista, intensivista Gattinoni, né, que é um dos maiores estudiosos que vem falando dos subtipos clínicos da Covid-19, né, onde ele relaciona ali mecânica pulmonar, perfusão pulmonar, ventilação, e aí ele traz isso para direcionar como é que você vai tratar esses pacientes e manejar em unidade de terapia intensiva. Ok, mas a gente vê que isso não está seguindo muito na prática, né? A gente sabe que a principal complicação da Covid-19, naqueles pacientes que desenvolvem os sintomas graves da doença e perdem a proteção de vias aéreas, precisam ser entubados e colocados em ventilação mecânica invasiva, que mais uma vez ressaltando que respirador é um suporte à vida. Ele não vai tratar nada do paciente naquele momento. O suporte ventilatório invasivo, o nome já diz, ele vai dar um suporte até o curso natural daquela doença, que é a SARS-CoV-2, passar. Isso é o que está se questionando também, né? Será que realmente... Rapidinho. Pode falar. Bem rápido. Não, só porque você falou, eu lembrei de outra coisa. E tomar cuidado também quando fala que assim, é muito simples produzir um ventilador. É fácil, é só jogar ar, mas... Pô, esses ventiladores que estão sendo projetados não tem gráfico, então realmente eu acho que talvez gere até mais prejuízo, né? Mas enfim. Sim. Pois é isso que a gente vê, né? Vamos produzir um ventilador ali, massa a iniciativa, mas assim, a gente tem que ver que o ventilador ele é um suporte altamente complexo. Que não é qualquer um que vai chegar e vai mexer, vai botar ali um ambu que algo mecânico, vai ventilar automático o paciente e pronto, jogar, não. A gente já tem vários estudos que você ventilar esse paciente de forma errada, de não protetivo, você pode piorar o prognóstico do paciente e aumentar a mortalidade desses pacientes na UTI. Mas voltando para o gancho da história natural da doença, o suporte ventilatório invasivo, ele vai dar um suporte ao paciente para ele passar toda aquela história natural da doença, né? Ele for melhorando a carga viral. Quando esses pacientes são internados na UTI, eles passam ali de 14 a 20 dias internados. E na minha prática, que eu estou vendo que eles estão passando até mais. Tem pacientes que estão passando um mês, quase. Então, tem um paciente que está entrando no segundo mês de Covid, né? Que não tem mais nada de carga viral, né? É supostamente uma proteção, né? Que a gente não sabe ainda até quanto tempo, mas que ainda estão com repercussões que assim, não foi causado principalmente pela Covid, né? São repercussões secundárias que afetou outros órgãos, afetou a parte hemodinâmica e principalmente a parte renal desses pacientes, né? Que eu vou falar mais um pouco. Então, foi proposto pelo Gattinoni vários subtipos, que ele propôs 2 subtipos, né? E já tem outros estudos que ele atualizou, que vem 3 subtipos clínicos, e hoje nós sabemos, já vem estudos que já tem 5 subtipos clínicos dessa doença, né? Que envolve ali a avaliação com tomografia computadorizada de tórax, a avaliação da complacência estática do pulmão, que quanto maior a elastância do paciente, menor é a complacência desse sistema pulmonar, né? Lembra que complacência é diferente de elastância, né? A complacência é a capacidade do pulmão se distender e a elastância é a capacidade do pulmão voltar ao seu comprimento normal. Então, se eu tenho uma alta elastância, eu tenho uma baixa complacência. E com isso, esses pacientes com complacência menor que 50 ali, são candidatos a uma ventilação mais responsiva a pressões expiratórias positivas, né? Que aí vão melhorar ali a barreira alveolo-capilar, né? E vão, teoricamente, melhorar a oxigenação desses pacientes. Mas a gente tem que lembrar que esses pacientes também têm um prejuízo na perfusão. Então, não adianta você ajustar PIP no ventilador, ajustar volume corrente, né? Se esse paciente está com a relação ventilação-perfusão ou só perfusão prejudicada. E aí que entra a incidência também da TEP. Você está fazendo tudo para aquele paciente, né? Está ajustando, otimizando a ventilação, calculando a mecânica pulmonar, titulando PIP, recrutamento alveolar, mas ele não melhora.
será que esse paciente já está tendo uma embolia pulmonar? Né? Foram casos que a gente viu na UTI, né? Pacientes que, mesmo anticoagulados, desenvolveram, né? Ou foram anticoagulados tardiamente, desenvolveram ali a embolia pulmonar. E aí a gente vê que a perfusão desse paciente cai drasticamente, né? É a alta incidência que a gente está vendo nesses pacientes com Covid-19 com a maior gravidade, né? Então temos que pensar nisso, temos que estar aliados com a equipe médica para solicitar exames desse paciente, né? Como uma angiotensia detox preventiva para ver se esses pacientes estão desenvolvendo, né? E também isso repercute na gente, na parte da fisioterapia, porque tem que tais coisas que nesses pacientes que estão anticoagulados, né, previamente, a gente não pode fazer, né, e a gente tem que monitorar. A ventilação vai ser diferente nesses pacientes, né? Então, voltando lá, né, para a parte dos subtipos clínicos, foi proposto justamente isso, né, essa base. Não tem como falar todos aqui por causa do tempo, mas a base que ele propôs foi essa. Já veio outros pesquisadores falar, não existe isso, existe um pulmão que é totalmente heterogêneo, né, que não podemos avaliar só com áreas de vidro fosco, né? Temos que avaliar várias outras coisas que estão acontecendo, né? Também com a parte laboratorial da doença. Enfim. A própria fisiologia Sim. já parte de um pulmão que a gente chama na fisiologia, não é nem de heterogêneo que a gente chama de inhomogeneidade, né? Que é justamente inhomogeneidade. Que cada ponto vai ser diferente. Então, tu imagina sendo afetado. Sim. Né? Sem dúvida. Justamente. E aí a gente sabe, né? Será que esse paciente, o que a gente está dando ali para ele, né? Dando suporte ou fazendo tratamentos, será realmente que ele está melhorando com aquele tratamento ou está melhorando pelo curso natural da doença? Que quanto mais a gente dá suporte para aquele paciente, né? Evitando lesões, né? Mais lesões para aquele pulmão que já está quase totalmente comprometido, será mesmo que a gente dando suporte adequado, ele não vai melhorar porque a gente está protegendo os sistemas e os órgãos, ele não vai melhorar pelo curso natural da doença, né? É isso que a gente está tentando, os pesquisadores também estão tentando ver, né? Que isso aí pode ser pelo curso natural da doença. Não quer dizer que você vai dar um medicamento, o paciente vai diminuir a carga inflamatória, pode até ser que sim, né? Mas a gente sabe que se você dá um suporte para o paciente e espera ele melhorar, né? Isso pode predizer o sucesso que alguns pacientes estão tendo de alta da UTI, né? Então, o que eu estou vendo muito na minha prática é que esses pacientes entram muito graves, né? São pacientes que entram com a hipoxemia silenciosa, né? Pacientes que vêm chegam na emergência com sintomas típicos, entram na UTI para serem observados, já entram ali com suporte de oxigênio, né? Por causa dessa hipoxemia. Lembrando que nem toda hipoxemia você resolve com oxigênio, né? Você tem que investigar a causa. Porque, como eu falei, pode ser uma embolia já? Pode ter um TEP maciço e ter um infarto pulmonar, né? Súbito, né? A gente não sabe como é que tá se dando isso. Mas comprometimento, hipoxemia silenciosa, hemólise, né? Então, Sim. Então, quando você vai ver, o paciente não apresenta dispneia, não apresenta assim, uma leve taquipneia e está no suporte de oxigênio, né? E aí, subitamente, como o Paulo falou, pode ser algo que está afetando a nível central, né? Pode estar afetando a parte do sistema central ali no bulbo, né? Do tronco encefálico, a parte da estimulação da hiperventilação desses pacientes da dispneia, tá? Só então, abrindo eles vão ter só uma hipoxemia, mas sem... Um parênteses, desculpa. Tranquilo. O SARS-CoV-1 já tem comprovado, tá? A ação dele infectando o nervo do bulbo olfatório e tal. Então, o que explica a anosmia, por exemplo, que a gente não tinha comentado aqui. Então, o que pode também explicar a alteração do centro cardiorrespiratório. Era isso que eu fui lembrar. Sim. Muitos pacientes estão envolvendo... Outra coisa que a gente está vendo bastante são pacientes chegando com encefalite, né? Sim. Desenvolve a Covid, então, uma encefalite súbita que não se explica por nada. Será que pode ser também o Covid-19 que está causando essa encefalite? Porque a gente sabe que o Covid pode entrar pelas vias aéreas superiores. Não se explica também porque o tecido, né? O tecido também não expressa o tecido, não expressa muito ECA2, então também não dá para explicar muito pela ECA2. Pois né?
Pela ECA2, né? A gente não Sim. sabe, né? Pode ser realmente algo Mas tem vaso, específico né? do vírus que ele tem. Mas se a gente parar pra pensar, tem vaso. Sim. E vaso expressa, né? Tem vaso. Sim. Então, voltando mais à parte ali do suporte, então, desses pacientes que chegam, né? E aí tem uma hipoxemia silenciosa, né? E estão no suporte de oxigênio. Chega um momento que esse suporte de oxigênio não vai ser mais uma necessidade para esse paciente, né? Não vai ser mais uma demanda para eles. Demandam mais, né? Não vai ser só o oxigênio que vai tratar esse paciente. Então, esse paciente desenvolve o que a gente chama de insuficiência respiratória aguda. Quando ele desenvolve essa insuficiência respiratória aguda, quer dizer que a demanda do paciente está maior do que a oferta que está dando para ele. Então, a gente tem que esse paciente tem que ser intubado prontamente, né? Fala-se em ventilação não invasiva, no cateter nasal de alto fluxo, que realmente podem ser estratégia muito benéfica nesses pacientes. Em alguns centros, pelos colegas que estão falando, eles estão usando, né? Mas é algo assim, tem que ter muito cuidado por causa da aerolização desse vírus, né? Com esse suporte ventilatório não invasivo pode causar, mas é uma estratégia ventilatória não invasiva que pode evitar uma intubação e até mesmo a mortalidade nesses pacientes. A gente sabe que o paciente que é intubado, ele tem uma alta taxa de mortalidade, né? Então, em relação só à carga viral que você falou, que eu também lembrei, e tem relação com a VNI, no caso, e tal, ou qualquer estratégia que vá promover, né? Inclusive, só porque eu já tive outro link aqui. Em relação aos profissionais, eles estão expostos a uma alta carga viral, né? Ali, do cenário de tratamento. Sim. Então, tendo em vista isso, eles também observaram que o aumento do nível sérico de angiotensina 2 correlaciona-se com a carga viral também. Então, tem uma correlação já positiva sendo mostrada sobre isso, tá? Só porque tu falou de carga, já lembrei, mas desculpa, pode continuar. Pronto, então vamos lá, voltando, como o Paulo falou, né? É muito importante avaliar essa carga viral nos pacientes, né? Que como eles melhoram pela curso natural da doença, a tendência é essa carga viral baixar. Pode ser com medicamento ou não. Alguns pacientes utilizam nada, alguns pacientes utilizam só corticoide, né? E melhoram, né? A gente dando suporte ventilatório, hemodinâmico ali, renal para esse paciente, eles melhoram, né? É o que a gente está vendo na prática. E aí, esse paciente que desenvolve a insuficiência respiratória aguda vão precisar ser entubados, ventilados mecanicamente, invasivamente, né? E aí chega ao suporte ventilatório, né? E aí a gente vê, vou tratar esse paciente, segundo os estudos estão falando, as opiniões especialistas, como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, não sei, né? O que a gente está fazendo, a gente não está, até inicialmente a gente estava tentando se guiar por isso aí, mas a gente viu que esses pacientes é muito difícil, eles não seguem essa estratégia que o Gattinone falou, dessa complacência baixa, dessa hipóxia, perda da vasoconstricção e hipóxia. Realmente eles têm comprometimento perfusional, mas esse paciente tem um pulmão muito, como falou, muito heterogêneo, né? A gente não tem como ventilar cada paciente. Esse paciente aqui vamos tratar como tipo 1, esse aqui vamos tipo 2, não tem. Até porque a gente não tem como fazer tomografia seriada desse paciente para avaliar como é que está o comprometimento pulmonar. Já era difícil antes, né, desse cenário. Difícil antes, né? Estar no SUS, né? É difícil ter uma tomografia para acompanhar seletivamente esses pacientes. Então, o que a gente preconiza esses pacientes que vão para ventilação mecânica invasiva é a ventilação mecânica invasiva protetora. Algumas pessoas podem estar aqui na live, já devem conhecer que trabalham com isso, mas é o que a gente preconiza, né? Independente do tipo clínico do seu paciente, né? Você vai fazer uma ventilação gentil para esse paciente, uma ventilação mecânica protetora, né? Que é uma ventilação com volume corrente ali começando de 6 ml por quilo, uma PIP ali entre 8 a 10, né? Que aí também é um fator importante, né? Que você tem que avaliar se esse paciente é responsivo à PIP, né? Quais são os pacientes responsivos à PIP? Aquele paciente que tem alta elastância e baixa complacência, né? Que eles vão ser candidatos a elevação da PIP, né? Pela melhor complacência, pela melhor driving pressure, que a gente chama, que a driving pressure que é a pressão de distensão alveolar, né? Porque quando você fala de ventilação mecânica, você fala de suporte pressórico, você aumenta a pressão tanto alveolar, aumenta a pressão intratorácica, aumenta a pressão transpulmonar, isso vai mexer com a hemodinâmica desses pacientes, vai mexer também com a parte intraalveolar desse paciente. Você pode
com a ventilação mecânica gera prejuízo, como barotrauma, volutrauma. Isso pode gerar aumento da permeabilidade capilar, pode João, gerar até congestão, aproveitando, e aí uma cascata. aproveitando que você está falando, é até interessante para eu pontuar aqui para tu poder falar, que justamente isso, a questão, o porquê, né? O porquê de você pensar, porque assim, para as pessoas leigas, um cenário de intubação é o pior possível, né? Mas eu digo assim, mas não Sim. entendem que se você não faz isso antes, você está promovendo um evento que, justamente por alteração desses gradientes pulmonares que você está falando, que promove edema, promove tudo isso, que tem um nome específico, mas eu vou deixar para você falar, né? E por isso que a gente pensa, então, em fazer de forma preventiva, né? Relacionada à PSIL e tal. Sim. Pronto. É justamente isso que eu ia falar. Se você não faz o suporte adequado ao paciente na hora certa, né? Você vê que o paciente está deteriorando, a gente tem um novo conceito, né, que está sendo estudado também, que a gente chama de PSIL, que é a lesão pulmonar auto-infligida pelo paciente. É aquele paciente que está precisando de um suporte ventilatório, né? E aí você não dá esse suporte para ele, ou você está sendo muito negligente nas suas condutas da otimização ventilatória, esse paciente acaba gerando esforços ventilatórios excessivos, né? Que aí entra a sincronia paciente-ventilador, né? Que pode também gerar na respiração espontânea, né? Se você posterga essa intubação com o paciente com indicação de ser intubado, esse paciente vai gerar um esforço ventilatório excessivo, vai aumentar a pressão transpulmonar, consequentemente aumentando essa pressão transpulmonar, ele aumenta a permeabilidade capilar, vai ocorrer extravasamento de líquido, esse paciente vai ficar extremamente congesto e ali vai também até ativar a cascata inflamatória, vai também ativar mediadores inflamatórios, né? E aí, vamos lembrar, esse paciente já está altamente inflamado pela SARS-CoV-2. E aí ele desenvolve essa PSIL, né, que a gente teoricamente chama PSIL. Esse paciente tem uma mortalidade muito grande de até dele ser entubado tardiamente, ele piorar o desfecho, né, e tudo mais. Um fator então é algo que deve se pensar. Mais um fator que explica o motivo pelo qual a gente tem, por exemplo, alguns grupos de doença cardiovascular nos fatores de risco. Porque muitos deles já têm um prejuízo de fração de ejeção, né? De tudo isso, um comprometimento ali a nível pulmonar, e tu vem gerando esse esforço, essa lesão autoinduzida, digamos assim, tudo isso faz com que seja ainda pior o cenário para ele. O famoso lençol curto, exatamente. Justamente. Cobre um lado, abre o outro, né? A gente também tem que pensar nesse paciente, a gente está ventilando o paciente, tá quase no tempo, né? 7 minutos. Pronto, vou ser bem breve aqui para a gente falar. Acho que dá para a gente ser bem curto aqui. Então, pensando nisso, né? Que você pega um paciente que está tendo essa experiência na UTI, pega um paciente, admitiu, se o paciente não tiver suporte ventilatório invasivo, veja a possibilidade se seu centro permite você fazer a ventilação não invasiva, o cateter nasal de alto fluxo, principalmente o cateter nasal de alto fluxo, que a gente está tendo melhores evidências, né, de melhora de desfecho, né, até principalmente de mortalidade nesse paciente, mas nunca postergue uma intubação do paciente indicado. Qual é o paciente indicado? Aquele paciente que desenvolve desconforto respiratório, tiragem intercostal, subcostal, aumento de taquipneia, paciente está dispneico, taquicárdico, né? Batimento de aletas nasais. Aquele paciente é o paciente que está precisando de uma intubação traqueal e ventilação invasiva, tá? O paciente precisou desenvolver a insuficiência respiratória aguda, que principalmente nesses pacientes ele desenvolve a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, tá? Alguns pacientes pneumopatas podem desenvolver um distúrbio misto, né? A hipoxêmica com a ventilatória, mas isso aí é a de base que ele já tem, né? A parte ventilatória comprometida, né? Que eles têm uma hipercapnia e uma hiperinsuflação já de base que eles exacerbam o seu quadro, né? Então, é algo importante para você lembrar, que você pode admitir seu paciente, ver as comorbidades dele. Se ele tiver pneumopatia, cardiopatia, é um fator para você se ligar que você tem que diferenciar a ventilação desses pacientes também, né? Que aqui não dá tempo de falar a especificidade de cada paciente, mas é uma boa você dar uma estudada também dos pacientes, ventilação mecânica de pacientes cardiopatas, pneumopatas, que vai diferenciar nesses pacientes, né? Pode até ser mais prejudicial, tá? Os efeitos da SARS-CoV-2.
Então, o paciente for para ventilação invasiva, você vai adotar uma ventilação protetiva. Por experiência própria, né, eu não sigo muito os subtipos clínicos desse paciente, eu priorizo uma ventilação mecânica protetora o nível clínico que o paciente está naquele momento. Então, avalio exames do paciente, avalio gasometria, avalio provas inflamatórias, converso com o médico, tento otimizar junto com o médico a sedação e analgesia desse paciente, bloqueio neuromuscular, última opção, tá? Porque a gente sabe que o bloqueio gera muitas repercussões negativas, né? Miopatias e tudo mais, quando esse paciente tem alta da UTI. E preconiza ventilação protetora. Volume de corrente baixo, começando com 6 ml por quilo. PIP adequada, PIP pela melhor driving pressure, pela menor driving pressure. Monitorize a paciente e veja as repercussões hemodinâmicas que esse paciente pode estar tendo, tá? Então, é muito importante você avaliar isso, né? E uma coisa só para fechar, né? Esse paciente desenvolve também insuficiência renal aguda, né? Os pacientes vão precisar de diálise, pacientes estão desenvolvendo cardiopatias causadas pela SARS-CoV-2. Isso ainda é mais importante você gerar uma ventilação gentil. Então, individualize, avalie de perto seu paciente no beira-leito, individualize a ventilação e olhe para os outros sistemas, tá? Se o paciente for indicado pronar, prone esse paciente dentro do time ali de 72 horas, tá? A pronação é um recurso muito benéfico para esses pacientes que têm uma relação PaO2 e FiO2 menor que 150, que está com uma oxigenação muito prejudicada, porque quando você prona o paciente, você melhora a relação ventilação-perfusão. Lembrando que nas bases pulmonares a gente tem a maior perfusão e menor ventilação. Quando você prona esse paciente, você equilibra isso, você dá mais homogeneidade ao pulmão. A pronação não vai fazer com que o vírus saia pelo nariz, né, e pela boca, como a gente já tinha ouvido aí pelo jornalista falando, mas é puramente fisiologia. Você prona o paciente, tem um melhor absurdo. Eu até comentei no meu Instagram, nos stories, um caso clínico que a gente teve de sucesso de um paciente que vai precisar de vários ciclos de prona. E para fechar, uma complicação que está tendo muitos desses pacientes é a SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? E aí, ainda mais, você vai precisar ainda mais de ventilação gentil, né? Volume de corrente mais baixo, recrutamento alveolar, pronação e bloqueio se for necessário. É isso que a gente está tendo na prática, é isso que a gente está fazendo e está dando certo, né? A gente tem casos de sucesso e tem casos que, infelizmente, vão a óbito que a gente não consegue realmente controlar, porque é muito imprevisível, né? À medida que o passar do tempo, essa abordagem fica cada vez mais assertiva, né? É o que a gente espera. Só uma notícia que saiu quase agora, na hora da live, a USP divulgou que está também avançando com uma vacina para ser entregue a nível nasal, tá? Que ela fica retida no muco e depois é absorvida. Bom, esperar para ver, eu acho que é uma coisa positiva. Vamos conhecer, né? Vamos conhecer, vamos ver aí o que é que tem para sair, né? Eu acho que os testes começaram essa semana também, as vacinas, aquelas relacionadas à Oxford, começou a ser aplicada agora nessa semana no Brasil, se eu não me engano, começou. E eu acho que é isso, é esperar realmente por aí que tem que ser, né? Questão, porque prevenção por medicamento, isso é para qualquer vírus. Prevenção, é muito complicado. Então, cara, obrigado. Eu acho que a live foi ótima. Acho que foi bem rica, foi bem interessante. Sim. Não perdemos muito tempo conversando, né? E é isso. À medida que for aparecendo mais coisas, a gente pode fazer outra, né? Discutir mais casos. Tranquilo. Só para fechar, mas já vai encerrar. Agradeço demais, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Então, estou passar o pouco que a gente tem, né? O tempo é muito curto aqui do Instagram, vai já encerrar. Mas qualquer dúvida pode perguntar a gente nos comentários lá do Instagram, no direct, que a gente está postos a retirar essas dúvidas, tá? Então, agradeço demais a oportunidade. Espero que tenha ajudado